Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Podem tomar os vossos assentos em nome do Senhor. Oh, glórias a Deus. Louva a Deus por esta oportunidade, a qual o Deus vivo nos concede, por estar aqui mais uma vez, na casa dEle, adorando a Ele e exaltando o nome dEle. Glórias a Deus por isso. Amada igreja, hoje um culto de terça-feira, um culto de ensino da palavra do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do pastor, a qual me concedeu esta oportunidade de estar ministrando a palavra à igreja nesta noite. Sentado mesmo como está, abre a tua Bíblia, no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 3, e o versículo 19, em nome do Senhor Jesus. 1 aos Coríntios 3, 6, perdão, Coríntios 6, 19. Glórias ao meu Deus. A palavra de Deus vai nos dizer assim, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Amém? Aleluia. Glórias ao Senhor por isso. Amada igreja, eu quero compartilhar nesta noite até um tema para esta mensagem: a ação de Deus na igreja. Eu chamo a tua atenção, a ação de Deus na igreja, a ação de Deus na igreja. Eu quero citar um exemplo da casa, que é a estrutura física, que é a casa de Deus. E quero citar um exemplo do templo, onde habita o Espírito Santo, que é o corpo, o meu corpo e o teu corpo, assim diz a palavra do Senhor. O vosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. A casa de Deus é a casa de Deus. Isso não justifica que Deus mora nesta casa. Mas o templo do Espírito Santo, aí sim, o Espírito Santo do Senhor habita no templo, que é o meu corpo, o teu corpo. Eu quero dar exemplo a esses dois fatores: a casa, o templo físico, e o templo humano, que é o habitar de Deus. Saibamos nós que em tudo tem uma ação de Deus. Este terreno aqui, antes de se tornar propriedade da igreja, ele era uma propriedade de uma outra pessoa. Antes de se tornar propriedade da igreja, ele era a propriedade de uma outra pessoa. Então aí você já vê a ação de Deus no negócio, no projeto. Por quê? Porque ele já se tornou propriedade da igreja. Você já percebe que tem uma ação de Deus. Qual que era o objetivo de quem adquiriu, que é a igreja? Construir uma casa de adoração, uma casa de oração. Então você vê a ação de Deus na igreja.
E para dar início a esse processo, todo esse processo de construção, começando pela fundação do edifício. Um processo de fundação. Essa terra passou por um processo de escavação. Se fosse humano, sentiria dor. O chão, ele passou por um processo de compactação. Ele foi vibrado. As paredes passou por um processo de construção, peso. As vigas passou por um processo de amarração, de martelada, de pregos, arame apertando. Processo. Eu estou referindo ao templo físico. Quantas pancadas e pancadas esses caixotes não pegaram, não receberam, para receber a performance. Muitas pancadas, muitas marteladas, irmão Marcelo. Processo de vibração. Como aqui na execução não foi usado o vibrador era martelo. Pancadas, para ouvir a concentração do concreto. Pancadas. O telhado. Cortes e mais corte nas ferragens. Para pegar-se a performance do telhado. As telhas foram perfuradas para adaptação na ferragem. Foram furadas. Quantas pancadas esta cerâmica não pegou para pegar a performance? Para se encaixar uma na outra perfeitamente. Quantas e quantas pancadas esta cerâmica pegou? Você vai entender agora quando eu chegar no templo humano. As paredes que foram construídas, parecia a coisa mais bela. Quantas porradas de massa não pegou nessas paredes? Para chegar a essa excelência. Mas o reboco não foi o suficiente. Precisava do banho final. Que é essa tinta. Para chegar o brilho perfeito. Mas até chegar a esta perfeição, passou por um processo doloroso. Esse gesso que está pendurado aqui, quantos pesos a estrutura metálica não está suportando peso para resistir a esta excelência. Mas eu estou falando da casa física. Pegou muitas pancadas, impactos, perfurações para chegar à excelência. Mas olha o que Jesus disse. Coloca para mim, mídia, em nome do Senhor Jesus. Coloca Mateus 24, 2. Depois voltaremos para o versículo na qual lemos. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Alabaxa la cantaribiacébia. Mas para que tanto sofrimento para depois ser destruído? É o projeto de Deus. É o projeto de Deus. Quantas vezes eu aqui,
na execução desse edifício, talvez você não vai entender, mas o pastor sabe o que eu estou falando. Quantas e quantas notificações eu recebi na execução dessa obra para paralisar a obra. Para paralisar a obra. Muitas e muitas notificações. Hamilton, mas aonde está a ação de Deus na igreja? Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Muitas das vezes, Deus vai impedir que você viaje para não te perder. Deus vai impedir de você entrar na faculdade para Ele não te perder. Deus vai impedir de você ganhar muito dinheiro para Ele não te perder. É coisas de Deus, a ação de Deus. Só é preciso que nós entendamos aonde Deus está agindo, como Deus está agindo e o porquê Deus está agindo desta forma. Todo esse processo foi passado, passou por eles, superamos eles. Hoje o templo está de pé para a honra e a glória do Senhor. Mas teve um processo. Teve um processo. Mas voltando para o versículo na qual fizemos menção. O vosso corpo. Volta lá, meu filho. O versículo na qual nós lemos de início. Aleluia. Mas para o templo humano, não é o nosso corpo. A Bíblia não diz que Deus habita em nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas nós resistiríamos toda essa pressão? Eu te pergunto. Você está preparado para resistir toda esta pressão? Talvez não. Talvez não. Até porque muitas das vezes, quando é pregada a palavra, principalmente nos cultos de ensino, alguém faz comentário de palavra dura. Mas eu estou aqui para te dizer nesta noite. Se amanhã ou depois você falar alguma coisa, para mim não vai fazer nenhuma, não vai surgir nenhum efeito. Mas eu quero te deixar convicto. Não existe palavra dura, não existe palavra que dói. O que dói é a consequência do pecado. Aonde tem palavra, tem libertação. Aonde tem palavra, tem cura. Aonde tem palavra, muitos são libertados do cativo. Aonde tem palavra, tem salvação de alma. É a ação de Deus. É a ação de Deus. Muitos comentam. O pastor mesmo já falou isso. Muitos comentaram, eu não vou naquela igreja porque o pastor prega duro. Prega pesado. Eu nunca vi o pastor pregando algo que não tivesse na Bíblia. Então, se essa palavra está te confrontando, eu tenho certeza que a sua consciência, ao descansar o travesseiro, ela não te deixa dormir. Sua consciência te incomoda de alguma forma. Porque você dizer que a palavra te confronta, algo de errado na tua vida está acontecendo. É preciso deixar a ação de Deus na tua vida, em nome de Jesus. É preciso deixar Deus agir na tua vida. Porque quando Deus age, a diferença ela é exposta, ela é vista. Muitos de nós pensamos assim. Isso a gente se vê muito em campanha. Não tem nada a ver contra a campanha. Mas campanha para mim é igual balão, só enche a igreja. Quando acaba a campanha, o balão estoura, acabou. Mas muito vai na campanha e apresenta um propósito para Deus. Deus, eu vim trazer um propósito para o Senhor. Esse propósito, ele vai ser
avaliado para depois ele ser aprovado. Você vem na casa de Deus e apresenta o propósito. O propósito vai ser avaliado para ser aprovado. Mas quando Deus vai na tua casa é diferente. É diferente. Ele já leva o resultado do propósito. O propósito já foi avaliado e aprovado por Ele. Pensa assim. Vê a ação de Deus na tua vida. Assim você verá a ação de Deus na tua vida. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ser diferente, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Malaquias diz no seu livro, capítulo 3, verso 18: então vereis outra vez a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Então teremos que ser diferente. Aonde está a diferença, meu? É permitir a ação de Deus no templo que habita o Espírito Santo. Temos que ser diferente. Hamilton, você não sabe o quanto eu estou suportando a dor. Tá, eu não sei, mas Deus sabe. Você vai superar, porque Deus é contigo. Eu quero fazer mais, mas eu não tenho força. Você não precisa de força, Deus te dará força. Eu quero sempre fazer mais, mas eu não tenho capacidade. Você não precisa ter capacidade, Deus te capacita. Eu não estou suportando mais. Suporta mais um pouco, faça, que Deus é contigo e vai fazer com que você supera. Isso é a ação de Deus na vida da igreja, na vida do templo onde habita o Espírito Santo. Eu cheguei a uma situação de desistir. Não. Você não tem motivo para desistir. Deus é que tinha milhões e milhões de motivos para desistir de você, mas Ele não desistiu de você. Você não tem motivo para desistir. Deixa a ação de Deus na tua vida como templo do Espírito Santo. Qualquer problema que você passar, você querer desistir, você não suportaria todo o processo na qual a casa suportou. Você não suportaria. Irmão Hamilton, o que eu tenho que fazer? Deixa a ação de Deus na sua vida. Deixa a ação de Deus agir na tua vida. A todo momento que você querer tirar o agir de Deus da tua vida, nunca você vai conseguir. Mas quando você permitir que Deus faça, Ele vai fazer. Outro já não quer mais vir para a igreja, porque o pastor pregou uma palavra e condiz com a realidade que ele vive. Ei, irmãos, tem algo errado. Vou te dizer uma coisa de um grande homem. Naamã, quem conhece a história de Naamã sabe o que eu vou dizer. Naamã, ele só conheceu a Israel por causa das feridas, pastor. O senhor sabe muito bem disso. Naamã só conheceu Israel por causa das feridas. Você vai deixar chegar esse momento para conhecer Israel? Você vai esperar chegar num leito de hospital para conhecer Israel? Você vai esperar ficar numa cama prostrado para poder conhecer Israel? Deus está te dizendo nessa noite: conheça Israel antes que o problema chegue na tua vida. Conheça Israel do jeito que você está. Não espere as feridas te incomodar para que você venha conhecer Israel. Talvez pode ser tarde demais. Deixa Deus agir na tua vida. A ação de Deus na vida da igreja move todos os problemas em nome de Jesus. Deixa Deus agir, igreja. Eu estava numa reunião, achei engraçado.
O pastor, o vice-presidente da sede, ele dando um exemplo, eu não sei se era dele ou de uma outra pessoa, mas ele deu um exemplo. Que tinha uma pessoa questionando do sofrimento dentro do evangelho. Ele estava cansado, já não suportava mais. Tantas dores, tanto sofrimento por causa do evangelho. Aí teve alguém que o chamou e disse: todo esse sofrimento não chegou a 1% ainda. Não chegou ainda a 1%. Então para de reclamar. Para de murmurar. Se ele já estava nessas condições e não tinha chegado a nem 1% ainda, então quando chegasse 2 ou 3, ele já não resistia mais. Para de reclamar. Deus é contigo. Está doendo, Hamilton? Está doendo, mas Deus está no controle. Vai marchando. Todo dia um passo após o outro. Eu não suporto mais o peso. Vai que Deus te ajuda. Eu não suporto mais a dor. Vai que Deus te consola. Eu não suporto mais o cansaço. Vai que Deus vai te dar força. Eu não suporto mais a carga. Vai que Deus vai te ajudar a carregar essa carga. Eu não suporto mais tanto blá 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 dentro da igreja. Vai que Deus é contigo, porque o teu alvo é o Deus, e tu só chegará no céu com a presença dele na tua vida, em nome de Jesus. Você dizer que tem momento para desistir? Tem motivo para desistir? Quantos motivos Deus teria para desistir de você, Ele não desistiu? Irmão, você já fez menção da dimensão que tem você na casa de Deus e Deus na sua casa? Você já pensou nisso? Que efeito, que impacto a minha presença causa para Deus, eu na casa de Deus? E qual a dimensão da presença de Deus na minha casa? Você já parou para pensar nisso? Muitos de nós entra nesta casa calado e sai calado. Entra calado e sai mudo. O salmista, no Salmo 81, verso 10, ele diz: abre a tua boca que eu te encherei. Eu não estou falando aqui para você dar glória a Deus, não, agora não, que eu estou pregando, não é isso não. Eu estou te falando que quando você glorifica a Deus, Ele te enche de unção, de poder e da presença dEle. É preciso você glorificar a Deus. É preciso glorificar a Deus. Então perceba na tua vida qual é o impacto que você está causando estar na casa de Deus, na presença de Deus, e a dimensão da presença de Deus na tua casa. Quando Deus vai na tua casa, Ele faz a diferença. Talvez você nem suporta tanta a presença de Deus. Talvez você está tão falho que não suporta a presença de Deus na tua casa. Seja forte e suporta a presença de Deus. Esteja sempre na presença do Senhor. Assim como o efeito seu na casa dele pode fazer a mesma diferença, o mesmo impacto da presença de Deus na tua casa. Mas para isso é preciso ter intimidade com Ele, que pode todas as coisas na tua vida. Deixa Deus fazer a diferença na sua vida. Deus na tua casa é completamente diferente de você na casa de Deus. Eu tenho certeza disso. Muitos vêm para ver. E Deus não, Deus vai para fazer. Porque Ele é o Deus de todas as coisas. Deus vai e faz. Deus vai e faz. Eu não gosto de ir na igreja nas terça-feiras. Porque tanto faz o pastor como o vice, como qualquer obreiro nas terça-feiras quer sentar o chicote na igreja. Não, não é isso. Até porque na igreja existe o anjo da igreja. Ele é que exorta, ele é que adverte. Dentro da verdade. Mas para quem conhece a palavra de Deus sabe que a mensagem de Deus era: arrependei-vos. Arrependei-vos, arrependei-vos,
dos apóstolos não era diferente. Arrependei-vos, arrependei-vos. Do pastor também não pode ser diferente. Arrependei-vos, arrependei-vos. Então dos obreiros também não pode ser diferente. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Porque o que dói não é a palavra, o que dói é a consequência do pecado. É a consequência do pecado é que dói. Pecados camuflados. Mas da presença humana. E não camuflado da presença de Deus. Eu não estou falando que a igreja está em pecado. Eu estou falando que hoje dentro do evangelho existe muitos com essas atitudes. Existe muito com essas atitudes. Depois que as consequências vêm, vai clamar a Deus o porquê disso. Por que, Senhor? Eu sou fiel nos dízimos, nas ofertas. Por que isso está acontecendo comigo? Não é dízimo e oferta não, irmão. Infidelidade. Infidelidade. É onde acontecem as coisas em nossas vidas, que muitos irão questionar o porquê está acontecendo consigo. É permissão de Deus. É permissão de Deus. Deus vai permitir que aconteça algo na tua vida, para você refletir que Ele é Deus, que Ele pode todas as coisas. As bênçãos não é de você para Deus, não é de baixo para cima. As bênçãos é de cima para baixo, é de Deus para você. É para você ter convicção que Ele é Deus. Deus vai permitir algo na tua vida para você refletir. Deus permitiu que Daniel fosse lançado na cova de leão. Mas Deus tinha conhecimento da fidelidade de Daniel. Até no entanto, Deus não permitiu que aqueles leões famintos tocassem em Daniel. E quando Daniel saiu daquela cova, Deus falou para ele: tu, porém, vai até o fim. Deus conhecia toda a fidelidade de Daniel, mas ele permitiu que acontecesse. Mas ele disse para ele: tu, porém, vai até o fim, porque eu tenho conhecido a tua fidelidade para comigo. Vai até o fim, irmão. Persevere mesmo no sofrimento. Mateus sempre disse, no capítulo 24, depois da pessoa ouvir tantos falsos profetas, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Mas ele também disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere. Está doendo? Persevere. Está difícil? Persevere. Deus é contigo. Deus é contigo e nunca te abandonará. Seja fiel a Ele, que Ele te responderá em nome de Jesus. A ação de Deus na igreja. Mas a ação de Deus com sofrimento? Sim. Para que sofrer mais do que Jesus sofreu? Você suportaria? E se Jesus tivesse desistido? Ele perseverou por amor desta igreja. Ele suportou por amor da igreja. Todo o sofrimento que Jesus passou foi por amor da igreja. Por amor de mim e de você. Quem é você para dizer que não suporta mais? Quem é você para dizer que vai desistir porque você não aguenta mais carregar o fardo? Quem é você para dizer isso? Amada igreja, ouça o que eu tenho para te dizer nesta noite. Ouça. O galardão do Senhor é para a tua vida, é para a tua vida. Mas para isso é preciso que você suporta
todo sofrimento, toda dor, toda angústia, suporta, porque isso aí é gerado no ventre da dor. Suporta, igreja, que o galardão é garantido para a tua vida, em nome de Jesus. Para isso é preciso suportar a ação de Deus na sua vida. A missionária Mônica pregou aqui 15 dias atrás e ela falou a respeito do instrumento. O instrumento está aqui, ó. É da casa de Deus. E se Deus não usar, não permitir que alguém use, ele vai servir de alguma coisa? Enfeito. Mas utilidade não vai ter. E se o seu corpo não servir para a habitação de Deus? Para que vai servir? Para que vai servir? Se a Bíblia diz que o teu corpo é templo do Espírito Santo. Se ele não habita, para que vai servir? Para que vai servir? É privilégio ter o Espírito Santo de Deus habitando em mim, em você. Então nós temos que ser diferente. Tenhamos que ser diferente, não por conta própria, mas com a unção e a graça de Deus em nossas vidas. Temos que ser diferente. Não se acovardar, não se esconder. Veja você que quando Deus, no pôr do sol todos os dias, ele vinha falar com Adão no jardim. Mas quando Adão pecou, ele se acovardou, ele escondeu da presença de Deus. Até no entanto, quando Deus chegou, Deus o perguntou: Adão, onde tu está? Deus não já chegou exortando ele: Adão, onde tu estás? Mas ele se acovardou tentando esconder da presença de Deus. Adão, onde tu estás? Deus sabia, mas o perguntou. Qual seria a atitude de Adão? Onde tu estás? E Adão estava se escondendo da presença de Deus por causa do pecado. Mas tem um outro grande homem de Deus, segundo o coração de Deus. Davi pecou, mas ele correu para a presença de Deus. Ele não se escondeu, ele correu para a presença de Deus. Deus não retira a tua presença de mim. Tenhamos que ser igual a um Davi. Pecou. Deus não se afasta de mim. Não tira a tua presença de mim. Deus não tira a tua presença de mim. Enquanto um se escondeu da presença de Deus, o outro correu para a presença de Deus, reconhecendo que tinha errado. Mas Deus o abençoou e o perdoou. Então, para que se esconder de trás de algo que envergonha? Errei. Deus, estou diante da tua presença e quero me confessar, pedir perdão ao Senhor. Essa é uma atitude do crente diferente. O crente onde o Espírito Santo de Deus habita nele, a atitude é diferente. A atitude é diferente. Então nós não possamos ser uma pessoa que irá esconder atrás dos nossos erros. Eu não estou vendo. Todavia Deus é fiel e te conhece e sabe do que faz. Mas a Bíblia diz em Números: Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que te arrependa. Se Ele lançou um propósito na tua vida, Ele vai te entregar o propósito nas suas mãos em nome de Jesus. Mas deixa a ação de Deus agir na tua vida. Permita. Satanás invade. Mas Deus precisa que você permita que Ele faça a diferença na tua vida em nome de Jesus. Coloca de pé em nome do Senhor Jesus.